Aqui para conversar com a gente sobre os direitos sociais e trabalhistas de mães solo, que é uma realidade muito grande no Brasil. Inclusive, a gente estava vendo aqui os dados, né? O número de mães solos, de famílias que se configuram nessa formação de mãe e filho, são bem maiores que as famílias tradicionais que englobam mãe, pai e filho, né? Doutor, eu começo te perguntando, como é que está essa realidade no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Suiane, obrigado a todos os telespectadores pela atenção. Nós temos o seguinte, socialmente falando, nós temos um aumento muito vertiginoso de mulheres mães solo, né? E é uma realidade social que, infelizmente, a legislação ainda peca, porque não faz um atendimento assim, personalizado naquela situação, na situação que é da situação de que a mãe solo precisa dar atenção à filiação, mas também tem o direito ao trabalho, né? E ela tem a obrigação também. Porque a gente observa, né, assim, que pelo menos para as mães solos, elas terem direito a isso, elas têm direitos sociais e trabalhistas no Brasil, incluindo aí o acesso prioritário a políticas públicas. Mas na prática, como é que isso acontece, doutor? Olha, é muito difícil, porque o que acontece é o seguinte. Primeiro, na lei, na CLT, existe o artigo 396, que garante à mulher, por exemplo, no período de amamentação, uma pausa de meia hora a cada turno de trabalho. Só que se não puder ser executada essa pausa, o empregador tem que liberar ela meia hora antes do serviço para que ela possa ter esse período, mas isso até 9 anos de idade. Desculpa, até 6 meses de idade. Em relação à criança de até 6 anos, a legislação tem garantido, pelo menos quando a mãe ou o pai também, uma flexibilidade de entrada e saída do emprego, para que ele possa dar atendimento àquele menor. E quando existe caso de filho especial, essa limitação ela não existe, de 6 anos. O empregador tem que garantir essa flexibilização, e inclusive dentro da empresa, quando há necessidade por exemplo, de um teletrabalho, de um trabalho em casa, que seja priorizada essa pessoa, que pode ser, a lei não fala diretamente a mãe, mas pode ser o pai ou a mãe. Mas eu acho que é um débito que a legislação tem com relação à mãe, para priorizar a mãe, porque normalmente, socialmente, culturalmente, a mãe é que cuida do menor. Até para se estabelecer as relações afetivas dentro de casa, né, doutor? A gente estava conversando que alguns outros países fora o Brasil já adotam algumas medidas que favorecem essa relação entre mãe e filha, como, por exemplo, escola com folga no meio da semana, para que essas relações possam se fortificar cada vez mais. Aqui no Brasil, isso acontece mesmo, essa legislação, de fato, ou não? E já aproveitando no caso de trabalho, a mãe solo, ela tem direito a uma jornada de trabalho mais flexível ou reduzida, ou não? Vamos lá. Primeira situação. No Brasil, nós não temos essa situação especial como, por exemplo, na França, existe, dentro dos menores, né, existe, dentro do calendário escolar, um dia, que normalmente é quarta-feira, no qual o menor ele não frequenta a escola exatamente para ter o contato da família. Mas o que acontece, Suiane, aí você tem aquela situação. Sim, o menor está em casa e o pai e a mãe têm condição de estar em casa, porque a liberação do trabalho, né? Não é só do menor, dentro do período escolar, mas também uma permissão do trabalho. Nós estamos verificando uma discussão muito grande sobre a questão da jornada de trabalho, que hoje em dia a regra nossa é de uma jornada são 7 dias na semana, então 6 dias de trabalho com um dia de descanso. E há discussão para reduzir essa período de descanso. É uma situação que assim, vamos dizer, mexe muito até com a economia, mexe muito com a sociedade, mexe muito... São muitos interesses. Então, assim, a discussão está tendo, mas ainda está tímida com relação a esse aspecto. Pode continuar. Eu estava falando até para você, por exemplo, no caso, um exemplo, as férias. Normalmente, período de férias, sempre é concedido férias
por determinação do empregador. Ele que define quando é que vai conceder. Só que a lei permite, em algumas situações, a lei permite não, obriga o empregador a conceder umas férias conjuntas. Por exemplo, entre casais que trabalham na mesma empresa, quando for conceder férias para um, tem que conceder férias para outro. Mas nossa legislação é omissa em relação à possibilidade das férias, não só do pai como da mãe, no período em que o menor, que é filho, né, está de férias. Que seria interessante haver esse avanço legislativo para permitir essa interação, essa vinculação entre o menor e a família. Então, a gente precisa melhorar muito ainda em relação à nossa legislação para favorecer essas mulheres que lutam todos os dias para criar os seus filhos sozinhas, não é isso, sim, doutor? Precisa sim. Como é que se diz? Eu acho que o que acontece é que a lei, né, ela tende a ser ela tende a avançar de acordo com as necessidades da sociedade. E como a sociedade tem números expressivos de pessoas, eu estou falando assim, de forma geral, casal, mas quando você, que é uma realidade, quando tem um casal, mas quando tem a mãe solo, que é o que nós estamos discutindo, acaba tendo uma certa dificuldade, porque é uma sobrecarga muito grande para a mãe solo, porque ela tem que ser provedora, tem que ser pai, mãe e também tem que cuidar da criança. É muita coisa, né, doutor? É muita coisa. A gente precisa melhorar e evoluir muito. Esse é um assunto muito bom. A gente está com muitas perguntas, inclusive no nosso WhatsApp, mas estamos com o tempo estourado. Eu quero lhe agradecer pela participação aqui juntinho com a gente, tá bom, doutor?